Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a Igreja em Casa hoje, tá? E vai ficar gravada depois, né, da estreia. Então, por isso dou boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei a hora que a pessoa vai assistir a gravação, tá? Mas para você que está assistindo agora, é uma boa noite. A Igreja em Casa ela acontece às quartas-feiras, às 23 horas, horário de Portugal, e às 7 horas da noite, horário de Brasília. E aos domingos acontece às 13 horas de Portugal e 9 horas da manhã, horário de Brasília, porque existe um fuso horário. Portugal, nós estamos 4 horas à frente do Brasil, por causa justamente do fuso horário, tá bom? Olha, não esqueça aí de dar o seu like no vídeo, é muito importante o seu like, nós sempre pedimos para que outras pessoas elas possam também assistir o vídeo. Por quê? Porque o YouTube ele entende assim, quanto mais likes, quanto mais comentários, quanto mais as pessoas elas interagem com o vídeo, então o YouTube vai e recomenda esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Isso aparece, então, o vídeo aparece para outras pessoas, tá certo? Então, nós estaremos aqui juntos nesta igreja em casa, tá certo? Vamos estar aqui juntos e gostaria muito então que você aí desse o seu like, que você compartilhasse então o vídeo com outras pessoas, tá bom? É muito importante. Olha, eu vou esperar um pouquinho as pessoas elas chegarem. Enquanto é isso, nós vamos falar sobre Hebreus, capítulo 11, mas antes eu gostaria de colocar aqui um hino. Inclusive eu cantei um pedacinho, quer dizer, eu cantei esse hino hoje num vídeo que eu fiz pela manhã, e eu recebi também aqui da irmã Maria Eni, que inclusive é membro do canal. Ela me mandou aqui ela cantando esse hino. Então, enquanto nós esperamos, nós vamos ouvir aqui a irmã Maria Eni cantando esse hino que nós cantamos pela manhã, que diz assim: ao único que é digno de receber a honra, né, a glória e o louvor. Vamos ouvir. Melhor aqui. Pá. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Muito bom, a irmã Maria Eni, inclusive ela é membro do canal. Olha, e no final eu vou colocar também um hino da Delmira Maria, a irmã Delmira Maria, que sempre está mandando um hino pra gente aqui, ela cantando. Ela gravou um hino, Perfeita Paz, tá? Não tenha medo, não tenha vergonha de gravar também um hino ou um depoimento seu e mandar para o nosso WhatsApp, que é o sinal de mais, 351-934-354-376. O sinal de mais, ele substitui o 00, então você não precisa botar 00, coloca o sinal de mais, 351-934-354-376, é o nosso WhatsApp. Agora, aproveitando aqui que eu estou falando a respeito do WhatsApp, o que acontece? Normalmente, nós não fazemos aqui orações em público, né? Porque temos aquele entendimento que temos que orar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto. O Pai que vem em secreto, ele recompensará. Mas muitas pessoas, elas têm me pedido orações. Muitas pessoas pedem orações. Então, qual foi a ideia que nós tivemos? Nós criamos uma lista de transmissão. Preste bem atenção. Lista de transmissão no WhatsApp. Não é um grupo. Porque no grupo, um vê o outro, né? A pessoa sabe quem está no grupo e um pode falar com o outro. Então, muitas pessoas não gostam de participar de grupos porque vem muitos vídeos, vem muitas mensagens, vem muitas conversas. Então, a pessoa ela não quer participar do grupo de WhatsApp. Linha de transmissão não é um grupo, tá? Eu coloco ali as pessoas na linha de transmissão e as pessoas elas não se comunicam entre elas, porque não aparece quem está na linha de transmissão. Só eu quem sei quem está na linha de transmissão. Então, quando eu mando um áudio, por exemplo, de oração, todos vão receber esse áudio. Mas o que acontece? Todos vão receber o áudio, porém, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Melhorar aqui, pronto. Então, todos recebem o áudio da oração. Porém, a pessoa, se ela quiser se comunicar, ela vai se comunicar comigo diretamente, tá? Não vai ter contato com as outras. Então, eu vou mandar diariamente uma oração para essas pessoas. Diariamente vou enviar uma oração para essas pessoas. Então, se você quiser participar desse grupo, então o que você faz? Você também manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Tipo assim, Grupo Timóteo, tá? Coloca assim, Grupo Timóteo, eu já vou entender que você quer participar da linha de transmissão. Então, o WhatsApp, voltando a repetir, sinal de mais, 351-934-354-376, tá bom? E uma outra coisa que eu gostaria também de avisar os irmãos que nos acompanham na igreja em casa, acompanham os nossos vídeos. O que acontece? Eu tenho recebido algumas mensagens no WhatsApp de pessoas que querem colaborar, pessoas que querem ajudar, tá? Apoiar o canal, pessoas que querem ajudar, por exemplo, voluntariamente, elas querem, enfim, ajudar com uma contribuição voluntária de livre e espontânea vontade. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos da colaboração das pessoas. Então, o que acontece? Eu vou colocar na descrição do vídeo como que você pode nos ajudar. Tem aí como você pode ajudar, tanto no Brasil, como você pode ajudar aqui também em
Portugal, tá bom? Então, as pessoas perguntam como querem ajudar e nós, então, disponibilizamos aí uma maneira, uma forma das pessoas elas contribuírem, tá bom? Olha só, irmãos, irmãs, nós vamos hoje tratar do assunto de Hebreus capítulo 11, tá? Abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, tá bom? Nós vamos tentar ler aqui o capítulo inteiro, vamos tentar ler o capítulo inteiro e vamos tentar juntos aqui buscar um entendimento. Aliás, eu gostaria muito que você, assim como eu vou orar por você na linha de transmissão, vou enviar orações para você, eu gostaria muito que você me incluísse nas suas orações. Para quê? Para que Deus, ele nos dê cada vez mais o entendimento. Porque nós não queremos chegar aqui e passar uma coisa que seja nossa, mas que seja do Espírito, tá? Nós queremos isso, nós desejamos isso. Nós almejamos passar para você aquilo que esteja dentro da vontade do Pai. Então, ore para que Deus coloque as palavras certas nos meus lábios, para que Deus me dê paciência, tolerância, para que eu fale com amor, para que essa mensagem, quando ela chegar aos corações, ela possa ser bem recebida, ser bem acolhida pelas pessoas, tá bom? Então eu peço isso de todo o coração. Bom, voltando então ao livro de Hebreus. Hebreus é uma carta que ninguém sabe quem escreveu, os estudiosos, eles não sabem, não existe assim uma definição de quem escreveu. Existem algumas suposições, como por exemplo, poderia ser Apolo, poderia ser Barnabé, até mesmo uma mulher chamada Priscila, parece, mas ninguém sabe. O fato é que o autor de Hebreus não é identificado, nem pelos estudiosos. Há quem acredite que seja o apóstolo Paulo. Eu, particularmente, acredito que seja o apóstolo Paulo o autor da carta aos Hebreus. Acredito isso, tá bom? E a carta aos Hebreus é mais uma carta que foi escrita antes da destruição do templo. Você veja que toda a Bíblia ela foi escrita antes do ano 70. Existem algumas dúvidas em relação ao Apocalipse, que teria sido escrito no ano 95, depois da destruição do templo. Eu não acredito. Por quê? Porque certamente o autor iria falar a respeito da destruição do templo. Algo tão forte, algo tão notório, ele não iria deixar passar em branco, relatar, por exemplo, a destruição do templo em Jerusalém. Então, e outros acreditam que a carta tenha sido escrita, até mesmo o Apocalipse, antes do ano 70. É o que eu creio, tá bom? Agora, veja bem, existem coisas que eu creio, que é o meu entendimento, e isso não significa que eu seja o dono da verdade. Você pode muito bem pesquisar, você pode muito bem também buscar o seu entendimento. Bom, e nós vamos falar a respeito do capítulo 11, por quê? Porque fala a respeito dos antigos, tá? Fala a respeito dos antigos. Por exemplo, existem 3 títulos que está aqui na Bíblia, que é traduzido em português por João Ferreira de Almeida.
esses títulos, eles não, quer dizer, eles não fazem parte, foi quem imprimiu a Bíblia, essa Bíblia que colocou aqui os títulos, por exemplo, a natureza da fé, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis, chamando esses homens e mulheres de heróis, porém, veja bem, eles não eram heróis, eles eram pessoas como nós, inclusive cada um deles com as suas falhas, com os seus erros. Alguns deles se recusavam primeiramente a serem usados por Deus, por exemplo, como Moisés mesmo. Deus mandou Moisés e ele falou, não, eu não vou, porque eu sou pesado de língua. Enfim, eu vou depois falar sobre isso. Os patriarcas, fala sobre Moisés, fala sobre os israelitas em Canaã. Então, são títulos e subtítulos, tá? Que aquele que imprimiu achou por direito colocar, dividindo assim o capítulo em várias partes. Porém, como já falamos aqui várias vezes, a Bíblia ela não foi escrita assim, dividida em capítulos, versículos e títulos, não. Ela foi escrita de uma forma corrida, como se fosse uma carta, tá? Por isso que às vezes é importante, aliás, sempre é importante você ler o contexto. Mesmo que você leia um versículo, você medite ali naquele versículo, você busque antes. E Hebreus é interessante, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, bom, se a salvação, a graça e a salvação vieram por intermédio de Jesus Cristo, como que eram salvos aqueles que viveram antes de Cristo? Por exemplo, Abraão, Moisés, esses homens. É importante salientar, meu irmão e minha irmã, que a salvação ela sempre foi através da graça, tá? Ela sempre foi através da graça, da fé em Jesus Cristo, no Messias. A única diferença nossa para aqueles que viveram antes da cruz é que eles olhavam para frente, para o Messias que viria, o Messias que havia sido prometido. Eles não entendiam muito bem isso, tá? Isso ainda estava oculto aos olhos deles, mas eles criam que haveria uma justificação. Eu vou mostrar tudo isso para você. E nós, o contrário, nós cremos olhando para trás, ou seja, para o passado, para aquilo que aconteceu. Eles olhavam para o que aconteceria. Nós olhamos para o que aconteceu. Eu vou ler, por exemplo, a respeito da fé. Olha só o que aqui fala a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. Eu tive o entendimento desse versículo que eu nunca havia tido antes. Por exemplo, a fé é certeza das coisas que se esperam. Então, essa primeira parte desse versículo nós poderíamos entender como que a fé que esses antigos tiveram era a certeza do que viria, do que eles esperavam, porque eles esperavam a promessa, eles esperavam o Messias. A convicção de fatos, quer dizer, fatos, algo que aconteceu, né, um fato, que se não vem. Ou seja, nós temos um fato. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas nós não vimos. Nós não vimos isso acontecer, porque nós vivemos há quase 2000 anos do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Por exemplo, esses homens do passado, eles viveram 1000 anos,
600 anos ou mais antes de Cristo. Mas eles já esperavam o Messias, eles já esperavam a justificação. Eles acreditavam, por exemplo, nos sacrifícios de animais, que aqueles sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Ou seja, que haveria um substituto para eles, que o inocente morreria no lugar do culpado. E a lei? Por que foi dada a lei? A lei não foi dada para salvar. A lei não podia salvar. A lei foi dada justamente para mostrar ao homem que ele por si só não conseguiria se justificar. Porque em algum ponto ele sempre iria errar. Em algum ponto ele sempre iria falhar. Então a lei mostrou isso, olha, é impossível ao homem se salvar. E apontava para um Salvador. Apontava para Cristo. Eu vou mostrar alguns versículos para você que eu separei antes de continuarmos aqui em Hebreus. Eu vou mostrar Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então veja só, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso não significava que a dívida deles estava paga. A dívida deles seria paga, né? As dívidas seriam pagas. No nosso caso, o contrário, as nossas dívidas já foram pagas. Então, essa é a diferença. Eu vou ler outro versículo para você que está em João, o próprio Senhor Jesus falando a respeito de Abraão. João capítulo 8, versículo 56. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 8, versículo 56. Jesus falando aos judeus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus falando que Abraão viu o dia dele. Quer dizer, Abraão entendeu isso, compreendeu isso, que haveria uma justificação, que o Messias viria para justificar, para pagar o preço, tá? E olha só um outro versículo que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Olha só como é que o plano de Deus da salvação, Deus não foi surpreendido, ele sempre teve um plano de salvação. Nós não vamos surpreender Deus nunca, nunca, nunca. Ele é onisciente. Mas em Apocalipse 13, versículo também 8, diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, já estava previsto isso. Já estava previsto que haveria um substituto. Aquele animal que foi sacrificado quando Deus pegou a pele dos animais e cobriu a nudez tanto de Adão como de Eva, já apontava para Messias, para o Messias. E todos os sacrifícios de animais já apontavam também para o Messias, ou seja, aqueles que viveram antes, eles entendiam isso. Quando eles sacrificavam um animal, olha, vem aí o Messias. Tanto é que o sacrifício que era feito no templo, o sacrifício que era feito, ele era feito às 9 horas da manhã, tinha um sacrifício, né? A hora
a terceira hora, que começava a contar às 6 da manhã, então 6, 7, 8, 9, a terceira hora. E havia um outro sacrifício até as 3 horas da tarde, tá? Que era a hora nona, podemos assim dizer, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hora nona. Por isso, Jesus, aí você entende por que Jesus foi colocado na cruz 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde ele expirou. Ele disse, tetelestai, que quer dizer, está consumado, a dívida foi paga. Veja que coisa interessante, o próprio, em Lucas, capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, eles tanto esperavam a vinda do Messias, e eles acreditavam nisso, que um homem chamado Simeão, quando levaram Jesus, o menino ainda, até o templo para ser apresentado, para oferecer o sacrifício que a lei pedia. Então, o que aconteceu? Simeão, ele era um homem justo, olha só, capítulo 2 de Lucas, versículo 25, tá? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, porque Jesus ele teve que cumprir toda a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, que coisa maravilhosa, né? Sabermos disso. Voltando agora, então, a Hebreus, que aí agora nós vamos fazer uma sequência aqui de Hebreus, mas acredito que esse resumo, pelo menos eu tentei e tento me esforçar de tal forma, de tal maneira que as coisas elas fiquem bem claras, para que as pessoas elas entendam. E se eu não me fiz entender, peço desculpa, mas vamos aqui tentar, né, clarificar ainda mais esse entendimento. Então vamos lá. Já lemos, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E veja que o bom testemunho desses antigos não foi testemunho de prosperidade. Ah, eu conquistei uma casa, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro. Não. O testemunho foi crer. O testemunho foi crer na promessa. E eles criam nisso. Aí ele vai falar sobre, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quer dizer, ele entendeu que haveria um substituto. Por isso ele fez o sacrifício de animais. Hoje não há necessidade mais. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam
e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Veja que aqui salvação não era a salvação eterna, tá? A salvação do dilúvio. Nem sempre quando você lê salvação na Bíblia, está se referindo à salvação eterna, à vida eterna. Às vezes é a salvação de uma perseguição, a salvação de uma... Por exemplo, quando fala lá que nós temos que perseverar, porque é na perseverança que ganhareis as vossas almas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus fala perseverar até o fim será salvo, se você ler o contexto todo, Jesus está falando justamente daqueles dias que seriam abreviados, que foram os dias daquela situação da destruição do templo. Então seriam salvos daquilo, né? Não era salvação eterna. Então é importante às vezes ter esses detalhes em conta. Por exemplo, aqui fala de salvação, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, mas não era salvação eterna, era a salvação do dilúvio, entende? Da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então todas essas atitudes desses homens de fé apontavam para a justificação que viria através da fé. Não eram homens perfeitos. Você veja no caso, por exemplo, do próprio Noé, né? Não foi Noé que se embriagou, né? Enfim, Noé teve também problemas. Então, enfim, você veja que esses homens, você vai ver que cada um deles tiveram assim os seus problemas, né? As suas dificuldades. Então, aconteceu isso com Noé. Você pode ler no capítulo 9 de Gênesis, né? Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua casa. Então, ele se embriagou, tá? Então, veja que a Bíblia é interessante, que ela mostra a fragilidade desses homens também, para justamente que a glória ela seja sempre de Deus. Deus usou pessoas que eram frágeis, pessoas que eram cheias de defeitos também, para que eles fossem justificados também por Cristo. Ninguém foi salvo sem Cristo, tá? A única diferença foi a que nós falamos. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. Ou seja, a cruz está aqui no meio, a cruz está no meio. Eles olhavam, né, de trás para frente, o que iria acontecer, a plenitude dos tempos, e nós olhamos para o que já aconteceu, tá? Essa é a diferença. Vamos continuar. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então veja só que Abraão, no fundo, ele mesmo sem saber muitas coisas que ainda não haviam sido reveladas para ele, ele aguardava uma cidade que no fundo era espiritual, embora a promessa tinha sido física, que eles possuiriam a terra de Canaã. Um detalhe, e eu acredito que eu vou conseguir fazer essa igreja em casa domingo falando sobre isso, que as coisas materiais, as coisas físicas no antigo pacto, elas apontavam para as coisas espirituais no novo pacto. Então, quando Deus promete a terra de Canaã, que era física, era realmente a terra de Canaã, na verdade, simbolicamente, estava Deus já anunciando a
Canaã espiritual, como também a Jerusalém física apontava para Jerusalém espiritual. Agar, que no caso foi a escrava que teve filho com Abraão, e Sara, que teve o filho da promessa, então já apontava também para o novo pacto, para a nova aliança. Então isso é importante. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Quer dizer, eles morreram na fé, acreditando, não viram as promessas. As promessas, por exemplo, que se cumpriram em Jesus, o Messias, tudo aquilo que foi dito no antigo pacto se cumpriu em Jesus, tá? Se cumpriu nele, que nasceria em Belém, seria crucificado, tudo ali. Por exemplo, os 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe apontava para os 3 dias que Jesus ficaria no seio da terra. O segundo boi de Gideão apontava para o segundo Adão, que é Cristo. Então você veja que tudo no antigo pacto, e é uma outra live também, que tudo aquilo que era o segundo era melhor do que o primeiro. Por exemplo, o segundo pacto, o novo pacto, é melhor do que o primeiro, porque é o pacto da nova aliança. Então, nós somos até mais privilegiados do que eles. Nós somos mais privilegiados. Porque hoje podemos ter esse entendimento. O entendimento que eles não tinham, que muitos deles não tinham. Então é importante isso. E é maravilhoso, né? É uma coisa assim extraordinária. Então, todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Você vê que aquela tem uma canção, tem um hino, e por isso que é importante às vezes até nós observarmos os hinos, e às vezes esses cantores, esses autores gospel, eles até às vezes fazem uma letra, mas eles às vezes não têm entendimento. Então eu até entendo porque eles fazem determinadas letras, porque eles estão vivendo aquele evangelho, né, que é o evangelho da teologia da prosperidade, da confissão positiva. Então eles pensam que as promessas materiais que foram feitas para os antigos, essas promessas materiais são para nós também. Não tem nada a ver. Por exemplo, Deus prometeu a terra de Canaã para o povo hebreu, a terra física. Para nós, a promessa ela é espiritual. Ela é espiritual, não tem nada a ver com o que é físico. Então, por exemplo, tem essa canção que diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, porque quem tem promessa não morre, não. Quer dizer, contrariando a própria Bíblia, que diz que os antigos, eles morreram sem terem obtido as promessas. Quais eram as promessas? Da vida eterna, da salvação, da vinda do Messias, das profecias que se cumpririam em Cristo. Porque a Bíblia, ela está, principalmente o novo pacto, a nova aliança, fala de bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Você quer uma bênção material, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, se qualificar, economizar. É isso que você deve fazer. Não existe essa coisa assim, por exemplo, como Deus prometeu para o povo de Israel: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer, dessa terra, que terra? A terra de Canaã. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para eles.
que era a terra de Canaã, que eles iriam plantar, iriam dar, iria crescer. Porque lembra que eles saíram do Egito, caminhavam pelo deserto, eles eram tipo nômades, eles não tinham terra. Então Deus estava prometendo uma terra, eles eram peregrinos e Deus prometeu uma terra. Espiritualmente isso significa o quê? Nós somos peregrinos aqui nesse mundo e Deus nos promete a salvação, a vida eterna. Tanto é verdade que se não fosse assim, aqueles que frequentam, por exemplo, instituições religiosas e que acreditam nessas promessas, seriam as pessoas mais ricas do mundo, e não são. Você vê que as pessoas mais ricas do mundo não são necessariamente pessoas que frequentam uma instituição religiosa, ou que são evangélicas. Às vezes são até ateus. Por quê? Porque o que Deus está tratando aqui é de coisas espirituais. Vamos lá. Por isso diz, todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, eles mesmo que eles não tivessem o entendimento claro da graça, da salvação através da fé, né? Não por obras, mas eles acreditavam nisso. Interessante, né? Esse versículo, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Quer dizer, a pátria, né, é de onde o nosso espírito veio. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Quer dizer, embora eles estivessem caminhando para Canaã, mas no coração eles desejavam algo espiritual, ainda sem entendimento. Por isso que ninguém foi salvo sem que Jesus tenha pago o preço. No caso deles, volto a repetir, é como se a dívida tivesse ficado pendurada, como se fosse um cheque predatado. Jesus foi lá e cobriu, pagou a dívida, né? Pagou a dívida deles. Na cruz, tudo isso aconteceu. Por isso que a cruz é um marco. Antes da cruz e depois da cruz. Então, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Uma cidade espiritual. Aqui a Bíblia está tratando de coisas espirituais. Olha, quantas vezes eu li essa passagem, eu li Hebreus, capítulo 11, e parece que tinha uma escama nos meus olhos do entendimento, né? Como se eu não conseguia enxergar isso. Você acredita? Você acredita, meu irmão, minha irmã? Mas é verdade. É verdade. Quando Deus abre o nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, tudo fica claro. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então, o que Isaque representava? Também apontava para Jesus. Abraão representava Deus, queria sacrificar o seu filho, caminho de 3 dias. Isaque levou a lenha nas costas. Jesus levou a cruz. Então, tudo isso era uma sombra do que viria. Então veja que Deus não permite que Abraão sacrifique seu filho. Mas agora sei que tu me amas. Porque sacrificar um filho
é a maior prova de amor que pode existir. Isso Deus fez. A maior prova que Deus lhe ama foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa é a maior prova. A maior prova que Deus me ama não é quando Ele me dá alguma coisa física, material. A maior prova de que Ele me ama foi o fato dele ter dado o seu filho lá na cruz do Calvário. E quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, e veja que Abraão tinha os seus defeitos, hein? Abraão, por exemplo, se deitou, claro que Sara teve participação, mas Abraão se deitou com a escrava, Agar. Abraão mentiu, dizendo que, quer dizer, mentiu assim, aquela, né? Não, é minha irmã, não é minha mulher não, porque ele ficou com medo, né, do rei matar ele e por causa de Sara, que devia ser bonita e chamar atenção pela sua beleza. Então Abraão ficou com medo, disse, não, ela é minha irmã. E o rei depois, então, ficou indignado, porque soube que ela, na verdade, era mulher de Abraão. E disse, olha, você me enganou, porque se eu deito com ela, olha só, o que ia acontecer? Né? Então, veja só como esses homens também tinham suas falhas, os seus erros. Então, pela fé, já lemos, né? Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Então, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Falando ainda falando a respeito de Jacó e Esaú, você vê que o segundo também, a promessa ali para o segundo, né? Olha, o mais novo o mais velho vai servir o mais novo. E houve também ali uma certa, não sei o que eu posso dizer, não quero aqui usar palavras que não sejam bem colocadas na situação, mas no caso a bênção seria para Jacó, a bênção da primogenitura, mas, quer dizer, seria para Esaú a bênção da primogenitura, mas de uma certa forma, humanamente falando, a bênção era do primeiro filho, do primogênito, que nasceu primeiro, no caso, Esaú, mas Esaú, de uma certa forma, ele rejeitou, trocando por um prato de lentilhas, mas na hora de abençoar, o que aconteceu? Né? Houve ali, podemos assim dizer, uma certa forma, enganarem o pai que iria abençoar, porque Jacó, quando estava para morrer, abençoou, quer dizer, Jacó não, pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú. Então, quer dizer, houve ali aquela situação que vestiu Jacó com a pele de animais, com a roupa, para que ele ficasse mais com cheiro de Esaú, né? Não foi isso que aconteceu? Então você veja só, existem coisas na Bíblia que, olhando assim hoje com esse entendimento, nós vemos que eram homens comuns, homens que tinham também os seus defeitos, as suas falhas. Por exemplo, vai falar aqui de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Mas lembre que Moisés não queria ir.
quando Deus o chamou. Não, eu sou pesado de língua, não sei o que e tal. Moisés quebrou as tábuas, né, da lei, depois teve que fazer outra, a segunda, está vendo? A segunda. Moisés matou um egípcio, fugiu com medo. Então você veja que tudo isso são detalhes que... Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque depois, de repente você se considera uma pessoa fraca. Puxa vida, eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé de Moisés, eu queria ter a fé desses homens, mas eram homens comuns, que tinham suas falhas, seus erros, seus defeitos, e por isso Deus usava eles. Era por isso que Deus usava, para que a glória fosse sempre de Deus. E exatamente isso. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está vendo que o autor de Hebreus coloca como se Moisés, quando se recusou a ser filho da filha de Faraó, quer dizer, ser príncipe, ser ali talvez um futuro Faraó, ele já estava contemplando Cristo. Ele já estava preferindo Cristo, podemos assim dizer, que se podemos usar essa palavra preferir, mas eu prefiro até usar, ele já estava crendo. Já era uma manifestação de fé. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, porque contemplava o galardão, quer dizer, o galardão aqui no caso, salvação. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, quer dizer, a Páscoa também já representava Cristo. Ele é a nossa Páscoa, está escrito isso, ele é o Cordeiro. Lembra que João disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Então você veja que as coisas físicas do antigo pacto apontavam para as coisas espirituais do novo pacto. E as coisas espirituais, elas são eternas, elas permanecem. As coisas materiais passaram, as físicas passaram. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, lembra da Raabe? Raabe era prostituta, ela protegeu os espias, também não falou a verdade, né? Não precisava de repente ter falado, enfim. Às vezes, não sei se em todo momento, a verdade sempre deve prevalecer, mas será que não existe um momento para que essa verdade seja dita? Não sei. Deixa aí o seu comentário. Eu sei que ela era uma meretriz, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias. Eu só sei que ela depois fica com o povo hebreu, e ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito a Gideão, que também ficou com medo lá, foi à noite derrubar enfim. De Baraque, de Sansão, quem não lembra de Sansão, o caso dele com Dalila, mas veja que ele está incluído aqui, tá? De Jefité, de Davi. Davi é interessante. Você sabia que Davi, humanamente falando, ele não podia ser rei, porque ele não era da linhagem de Saul. Quem deveria ser rei era o filho de Saul, humanamente falando. Mas Deus vai buscar um outro rei, também simbolizando Jesus, porque Deus vai buscar alguém que não era da tribo de Levi, que não era sacerdote. Jesus era da tribo de Judá, da tribo de Levi, do próprio
Davi, né, da descendência de Davi, e ele vai ser o sacerdote eterno. Um sacerdote eterno. Sacerdote para sempre. Vai falar de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas. Promessas aqui no caso, ele não vai contradizer aquilo que ele estava dizendo lá, porque aqui já são promessas físicas que eles obtiveram, tá? Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela fé, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Tá vendo? Aqui está falando de salvação. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização da promessa, a promessa da vinda do Messias. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Que coisa superior Deus proveu a nosso respeito? As coisas espirituais. As coisas espirituais. O entendimento do Messias, do Cristo, da salvação pela graça. Compreende, meu irmão, minha irmã? Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que maravilha, que coisa linda, que coisa gloriosa. E isso é tão bom você ter esse entendimento, que isso traz uma paz, uma segurança para o nosso coração muito grande, muito grande. Essa certeza da salvação, essa certeza que o preço foi pago, que Ele nos amou com tanto amor, que derramou o sangue lá na cruz do Calvário por nós. Oh, meu irmão, minha irmã, é muito glorioso, é muito grande. Colocar esse hino aqui que fala a respeito da paz da nossa irmã Delmira Maria. Olha só. Ver se eu consigo. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, e nos
nos conflitos com o tentador. Gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor. Tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Então, terminamos aí mais uma igreja em casa e domingo estaremos juntos mais uma vez com a igreja em casa e assim ficaremos, tá bom? Olha, que Deus continue lhe abençoando, um forte abraço e vamos em frente.